Olá, pessoal! Hoje eu venho aqui ampliar um pouco mais a nossa discussão sobre perdas e luto, que é o objetivo dessa página aqui, para que a gente possa ter cada vez mais espaço de construção de sentido, de significado, de um olhar diferenciado para essa realidade. E aí eu queria compartilhar um pouquinho da minha história, da minha visão. Na psicologia, aí é específico. Então, eu entrei no curso de psicologia e uma coisa que sempre me inquietou é a capacidade do humano de adaptação, de nós seres humanos. Como é que a gente lida com situações tão extremas, tão desafiadoras, Aquele exercício de se colocar no lugar e pensar, poxa, como é que essa pessoa consegue se estruturar, consegue se organizar para lidar com uma situação tão desorganizadora emocionalmente. Então isso é um fio para mim que sempre conduziu o meu interesse na prática, o meu interesse acadêmico, o meu interesse em pesquisa. E eu fui construindo e costurando isso ao longo da minha formação. Então eu me deparei logo no início, e eu falei no primeiro vídeo aqui sobre a minha trajetória, do meu interesse na área de saúde, na área de hospitalar. E a partir daí eu fui estudando muito essas situações extremas. Uma situação de um adoecimento, de um acidente, de um risco de uma morte repentina. E como é que isso se dava na estrutura psíquica, no funcionamento psíquico desse indivíduo. Tanto o que adoece, quanto a sua própria família. Eu sempre tenho interesse, o meu olhar sempre vai também para a família. Como é que esse sistema se organiza para dar conta desse fenômeno. E quando a gente para pensar, quando a gente vai estudar, desde psicologia do desenvolvimento, é também a minha área de formação, a gente parte dessa ideia, Nós seres humanos, nós buscamos segurança. A teoria do apego nos fala muito sobre isso e nos dá muito embasamento teórico, inclusive, para compreender essa realidade. Se a gente vamos parar para pensar como é que funciona a nossa vida. Nós buscamos, nós construímos rotina, padrões, formas de agir, nós vamos construindo significado e sentido sobre o mundo. E a partir disso a gente se move, a gente toma decisões, a gente dá passos, a gente escolhe um estudo, a gente escolhe um emprego, a gente escolhe o que vai fazer no final de semana. E todo esse conhecimento, toda essa rotina e esses significados que vamos construindo nos traz previsibilidade, que é um dos conceitos muito importantes no funcionamento psíquico. Por quê? Porque quando essa previsibilidade é abalada, quando a nossa vida muda e a gente já não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã ou qual será o nosso próximo passo, ou quando a gente não sabe exatamente o que a gente pode planejar como rotina. Olha, amanhã eu vou acordar, vou tomar meu café, vou fazer isso, vou sair para trabalhar, vou fazer minha atividade física, vou buscar meus filhos na escola. Quando a gente não consegue ter essa organização, o que isso gera no indivíduo? Qual é o impacto que isso tem? Isso pode gerar angústia, ansiedade, insegurança, diversas outras reações como raiva, culpa, inquietação. Pode afetar o lado cognitivo, o lado espiritual, no sentido de visão de mundo mesmo. E quando a gente fala de tudo isso, a gente fala do quê? De perdas. Essa é a definição de luto. É quando a nossa vida é abalada diante de uma perda, quando algo na nossa vida modifica e a gente passa a olhar de outra forma. Aquela rotina que a gente estava acostumada, a gente não consegue seguir. Aquele papel que eu costumo desempenhar sempre, diariamente, eu já não consigo desempenhar. Já não funciona, já não dá certo, já não me encaixa. Eu não consigo saber o que vai ser da minha vida amanhã, o que vai ser da minha vida na próxima semana. Eu não consigo mais me enxergar naquele lugar, naquele trabalho, naquele relacionamento. E isso é a definição do luto. Luto é uma reação psíquica a uma perda significativa. E todo esse nosso mundo presumido, que é um conceito proposto por Parks, que é tudo que é conhecido, tudo que é seguro, tudo que é próprio ali, é o meu mundo, é a forma como eu funciono. Quando eu vivencio uma perda significativa, esse mundo é abalado. E a partir daí eu preciso o quê? Encontrar formas, construir recursos de ressignificar, encontrar novos caminhos, encontrar novos papéis, encontrar novas rotinas. E tudo isso gera um custo, gera um desafio para esse indivíduo.
E quando eu falo dessas perdas, eu não estou falando somente, entre aspas, né, da morte. Eu estou falando de uma mudança de emprego, eu estou falando de uma aposentadoria, eu estou falando de uma mudança de cidade, eu estou falando de um término de relacionamento, eu estou falando de uma mudança no ciclo de vida familiar. Por exemplo, vamos lá para uma mudança que envolve perdas normativas, que é o quê? A maternidade. A chegada de um bebê numa casa, a mudança da família, a mudança dos papéis. Um casal que deixa de ser ali somente um casal para ser também pai, para ser também mãe. E isso envolve toda uma adaptação na casa, no funcionamento, nos papéis, nas rotinas. Então, quando eu falo de perdas e luto, é sobre isso que eu estou falando. É sobre essa amplitude de olhar. É sobre entender o que uma perda, o que uma mudança significativa na vida de uma pessoa pode ter a nível de impacto na organização psíquica. E aí eu parar e refletir qual é o meu papel enquanto profissional. Eu aqui, enquanto psicóloga, que estou trabalhando na escola, e aí nessa escola tem o quê? Tem um irmão mais velho desse bebê que está chegando nessa família. E esse irmão mais velho começa a ter comportamentos diferentes na escola, começa a reagir de uma maneira completamente inadequada, estranha, tem algum comportamento de agressividade. E muitas vezes o que a gente observa? A gente não consegue ter esse olhar. O que eu observo muito na minha prática? Em supervisão, em aulas, em conversa com os colegas, é uma lacuna na formação, uma dificuldade de enxergar a partir dessa perspectiva. E qual é o impacto que tem isso na nossa prática? O nosso olhar para o fenômeno. Então, assim, se eu não entendo que há uma mudança, há uma perda, e isso gera um impacto na vida da pessoa que precisa ser vivido, que precisa passar por um processo de adaptação, de organização, eu não vou conseguir conduzir esse processo da maneira adequada. Eu não vou conseguir oferecer o cuidado que essa pessoa precisa. Eu vou provavelmente estabelecer objetivos terapêuticos inadequados. De superação, de deixar isso para trás. Vamos deixar isso para trás, você tem que superar. Passa, agora você é uma nova pessoa. Como se fosse simples a gente pegar todas essas emoções, todos esses desafios e colocar embaixo de um tapete. E não é assim que funciona. A gente precisa vivenciar a experiência, com todas as emoções que essa experiência repercute na nossa vida. E a partir daí encontrar formas de lidar. Então, todo esse espaço aqui e todos os vídeos que eu vou trazer vai ser muito com foco nessa perspectiva de perdas e luto. Luto como uma reação a uma perda significativa, tentando compreender qual é o impacto dessa perda na vida da pessoa e qual é o meu objetivo ali a nível de cuidado. Qual é o cuidado que essa pessoa precisa, qual é o cuidado que eu posso e devo oferecer para que eu não cause danos. Porque se eu for uma outra pessoa que vou ali ajudar a colocar a poeira embaixo do tapete, eu provavelmente estarei potencializando a dor e o sofrimento dessa pessoa que busca ajuda. Espero vocês nos próximos vídeos.